Romanos 12. Vamos fazer a leitura aí do verso 9 até o verso 21. Os irmãos podem se colocar de pé, por favor. Todos acharam aí? Romanos 12, do verso 9 ao verso 21. Diz assim, ó, a palavra do Senhor: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai a necessidade dos santos, praticai a hospitalidade, abraçai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu irmão tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal pelo bem. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, obrigado por tua palavra que nós lemos aqui agora. Obrigado porque o Senhor mesmo nos conduziu em culto a Ti e agora o Senhor fala conosco. Por favor, Senhor, coloque essas palavras no nosso coração. Nos ensina sobre esse trecho que nós vamos nos dedicar agora a meditar, Senhor. Que Teu Espírito Santo coloque essas palavras no nosso coração e produza, Senhor, realidade de vida todos os dias. No nome santo de Jesus nós já te oramos e te agradecemos. Amém. Vamos sentar, irmãos? Meus irmãos, domingo passado nós havíamos parado aqui no texto sagrado, no verso 10. Nós havíamos tratado o que Paulo estava ensinando ali, a forma de amar. E ele trouxe ali no verso 10 duas palavras, das quais a orientação de Paulo era que nós amássemos os irmãos da fé, assim como nós amamos os da nossa casa. Aprendemos isso com Paulo e aprendemos também que é totalmente possível amar dessa maneira e a ineficiência de dizer que é impossível cumprir o ensino bíblico. Porque tem muitos irmãos, e ficou nítido que para muitas pessoas uma frase ela é muito contundente: pastor, é impossível amar dessa forma, é impossível amar dessa maneira. Mas se fosse impossível, Deus não traria aqui, segundo os ensinos de Paulo, para que os irmãos lá em Roma amassem os irmãos da igreja da mesma forma ou em semelhança como se ama os da sua casa. Eu acredito que se nós olhássemos as nossas crianças aqui, nós não encontraríamos da parte de Deus Ele pedindo que uma das nossas crianças pegassem um desses ventiladores e levasse lá para trás, porque seria impossível.
Mas aqui, conduzindo Paulo, Deus está ordenando e trazendo como mandamento para essa igreja: ame o irmão na fé, semelhantemente como você ama os da sua casa. O argumento de podermos falar, é impossível, não cola. Deus não traria demandas impossíveis para nós. E Paulo deixou muito claro que uma das formas de amar é honrando, é colocando o outro à frente. É uma das formas. Quer amar o seu próximo, quer amar o seu irmão da igreja, assim como você ama o da sua casa, coloque ele em primeiro lugar. Que ele esteja antes de você. Essa é uma das maneiras. E nós vimos que, olhando biblicamente de um cenário de uma forma mais macro, existem tantas e tantas outras formas de nós entendermos e praticarmos esse amor que a Bíblia nos ensina. Nós chegamos aqui agora no verso 11. No verso 11, meus irmãos, olhem para a sua Bíblia. Paulo diz assim, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Olhando para esse texto, eu encontrei Calbart trazendo uma tradução alemã, quando ele estava fazendo um comentário aqui da carta a Romanos, a carta aos Romanos, e nesse verso ele diz que a tradução alemã, se não me engano é sinodal, ele fala que eles traduziram dessa forma e ela é bem simples, para um contexto bem simples, que é o verso 11. Ele diz assim, tire as palavras do papel e aplique na sua vida. Como é que nós podemos entender o verso 11, se nós seguirmos aqui Calbart? Tire as palavras do papel e aplique na sua vida. É como se Calbart estivesse dizendo assim, está vendo tudo que vocês estão sendo instruídos aí da parte do Senhor? Está vendo toda essa instrução, o tamanho do amor? Pois é, tira do papel, coloca na sua prática de vida. Porque se você não fizer isso, você não entendeu nada do amor. E o verso 13 ele não é difícil, ele é simples. O verso 11 ele é simples. Se nós pudéssemos traduzir o verso 11, nós traduziríamos ele da seguinte forma: vocês devem servir ao Senhor com muito empenho. Vocês devem servir ao Senhor com muito empenho e dedicação, nada de marasmo. Tudo isso com muito ardor, com muita dedicação. Essa é a interpretação do verso 11. Mas como nós temos praticado aqui e gostamos de tentar ir o mais profundo que nós conseguimos, nós vamos dividir esse verso aqui em duas partes. Nessa primeira parte aqui, quando Paulo fala do zelo, e ele fala assim, no zelo não sejais remissos, e aí nós vamos tentar ir um pouquinho mais profundo para entendermos o que Paulo está dizendo aqui e qual é a abrangência desse zelo. E depois nós vamos para a segunda parte aqui no mesmo verso, que ele fala assim, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. E nós vamos tentar ir o mais profundo que nós conseguirmos para tentarmos entender o que é ser zeloso, o que é ser fervoroso de espírito. Sabe por quê, irmãos? Isso nos traz uma obrigação gostosa para nós, porque nós vamos observar que tanto zelo quanto ser fervoroso de espírito é comum na igreja dos dias de hoje. Mas ela é um pouco diferente da realidade bíblica. Nós encontramos muitas pessoas zelosas nos dias de hoje, muitas, está cheio de pessoas zelosas, mas o zelo dessas pessoas está bem diferente do que ensina a Bíblia. Nós encontramos muitas pessoas fervorosas no meio do culto, nas suas orações, na rua, nas suas casas, mas o fervor de espírito que se encontra nos dias de hoje, infelizmente, na grande maioria, é bem diferente das Escrituras. E o que eu e você, como crentes, temos que entender, que temos que ser zelosos. Mas qual é o nosso zelo? Segundo a palavra de Deus. Não é segundo o que se diz em meandros de igrejas. Não é segundo o que se vê em todos os lugares. Nós temos que ser fervorosos. Temos que ser crentes cheios do Espírito Santo. A expressão aqui da palavra fervorosa é fervor, uma água que ferve. Nós temos que ser assim, mas não como está acontecendo dentro do cenário evangélico dos dias de hoje.
E Paulo vai dar o pontapé para que nós possamos entender como que essas coisas funcionam. A primeira partezinha aí, do verso 11, Paulo está dizendo de forma muito clara: no zelo não sejais remissos. 2 ensinos saltam aqui para a comunidade ali em Roma sobre esse ensino. O primeiro deles é que Paulo está dizendo para essa igreja que eles não sejam tardios em serem zelosos, que eles devem ser dispostos. Paulo abre aqui o verso 11 dizendo assim: não sejam letárgicos, não sejam ineptos, não sejam lerdos, não sejam pacatos. Se existe uma característica que adjetiva o povo de Deus, não pode ser letargia. Não pode ser um povo que anda devagar, um povo lento. Mas é uma comunidade pululante. É uma comunidade ativa. É uma família da fé que se move em tempo real. Não é um povo pacato, lento e tardio em fazer as suas coisas. Por quê? A expressão aqui é que no zelo, a forma de ser zeloso, não sejam remissos. Remissos é pacato, é lento, é tardio, é devagar. Não sejam lentos para ser zelosos. Não demora para socorrer, não. Não demora para alcançar, não. Não demora para ser exemplo de vida. Não demora para fazer o bem. Não demora para ensinar, não. Não seja lento no que tem que fazer que é certo, não. Seja ativo. Esse é o primeiro ensino que Paulo deixa claro aqui no verso 11. No zelo não sejam remissos. E quantas vezes nós nos encontramos dessa forma? Já que eu posso deixar para depois, pode esperar. Já que eu posso esperar um pouco, para que eu vou fazer agora? Aí, irmão, é aquela demanda. Se o socorro de uma pessoa está na sua mão, por que você ainda está sendo lento? Se a conduta de vida que seu filho deve ver em alguém está em você, por que não pratica logo agora? Se a forma de ser igreja ativa, pululante, zelosa é para hoje, por que nós deixamos para amanhã? O verso 11, ele traz como um grito de Paulo dizendo: não sejam tardios no zelo. A palavra zelo aqui, ela é grafada e a sua tradução diz dedicação, empenho e diligência. É como se Paulo estivesse dizendo da seguinte forma: numa vida diligente e dedicada, não pode haver lentidão ou preguiça. Você não pode ser preguiçoso ou lento da forma correta de viver. Da onde deve vir o primeiro exemplo do que é correto é do meio da igreja. Os melhores maridos devem estar na igreja. As melhores esposas devem estar na igreja. Os filhos mais piedosos devem ser os nossos, porque tudo isso está está ao redor do zelo. As pessoas mais dedicadas a conhecer a palavra de Deus devemos ser nós. Só que quando nós olhamos para o cenário evangélico dos dias de hoje, nós observamos que nesse zelo nós somos bem preguiçosos, bem pacatos, bem distantes daquilo que deveria ser verdade das nossas vidas. Não temos motivo para isso, meus irmãos. Pelo contrário, nós temos um pequeno mandamento aqui do Senhor, que aqui no verso 11, que diz: não sejam zelosos, não sejam remissos no zelo. Pelo contrário, sejam ativos. Existem algumas questões importantes aqui que devem nos chamar a atenção, porque a questão do zelo até que ela é simples do entendimento. Mas existem 3 formas de zelo que nós temos que entender e conhecer.
Primeiro, o zelo bíblico é totalmente necessário. Ser zeloso biblicamente era necessário para os irmãos que estavam em Roma e é necessário para nós nos dias de hoje. É totalmente necessário. Mas também as Escrituras nos mostram que nem todo zelo bíblico agrada a Deus. Nem todo zelo bíblico agrada a Deus. E também nós vemos aqui que nem toda forma de zelo agrada a Deus. E aqui o leque é aberto para nós. Nós temos que ser zelosos. Mas como que nós temos que ser zelosos? Nós estamos chegando numa questão deteriorada de caráter, de vida correta, que nós temos que adjetivar quase tudo que nós qualificamos. Por exemplo, você fala assim: nossa, fulano de tal é crente. Você não falou nada. Aí você fala assim: o fulano de tal é crente, mas é um crente fiel, um crente que medita na palavra de Deus, um crente correto. Por quê? Está cheio de crente que não presta. Nossa, fulano de tal é pastor. Falou nada. O que tem de pastor que não presta é pastor fiel à palavra, um pastor correto, um pastor sério. A mesma coisa acontece aqui com zelo. O zelo que deve manifestar na igreja é um zelo bíblico, envolto da instrução da palavra do Senhor, que faz locomover o crente para dar passos corretos diante das demandas da vida dele. Alguns textos nos mostram como isso deve acontecer. Olha aí na sua Bíblia, Romanos capítulo 12, verso 8. Romanos capítulo 12, verso 8. O apóstolo Paulo fala assim: o que exorta, faça com dedicação. É o mesmo termo, o que exorta, faça com zelo. Ou seja, aquele que aconselha dentro da igreja deve ser zeloso. O que é zeloso? É alguém que é dedicado, é alguém que se empenha, é alguém que faz com diligência. Se alguém aconselha dentro da igreja, deve ser diligente, deve ser dedicado, deve ser zeloso, deve ser alguém que guarda as coisas e ensina para os outros. Segundo exemplo de zelo, 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 7. Aqui é um texto, irmãos, em que Paulo está chamando essa comunidade, tratando com essa comunidade, é uma comunidade que está ajudando uma outra igreja que passa por dificuldades. Aí nós chegamos no verso 7, Paulo fala assim, como porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, em todo zelo e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, mais uma manifestação de zelo, o cuidado com o outro, o abrir mão, o estender a mão, o entender a necessidade do próximo. Vimos duas manifestações de zelo bom, zelo que agrada a Deus. Agora, olha outro zelo bíblico, mas esse zelo bíblico não glorifica o nome de Deus. Atos 8, verso 1 ao verso 3. Aqui nós começamos a perceber que não é toda pessoa que fala assim, eu sou zeloso, e está falando algo bom diante de Deus. Tem zelosos que são filhos das trevas. E aqui você vai observar 8, de 1 a 3. De alguém que estava aqui totalmente errado e um zelo que não glorificava em nada o nome do Senhor. Olha o que diz aí a palavra do Senhor. E Saulo consentia na sua morte. Capítulo 7, não sei se os irmãos recordam, o maior sermão feito ali por Estevão, pregou do início da caminhada de Israel até o fim, e quando chega no fim do sermão, ele olha para o alto, ele olha o céu se abrindo e fala ali para aquelas autoridades, agora eu contemplo o céu se abrindo, a glória de Deus e o nosso Senhor à sua destra. A Bíblia fala que aqueles homens vociferaram, rasgaram suas vestes e ordenaram que Estevão fosse apedrejado.
E o primeiro verso diz assim: e Saulo consentia com a sua morte. O texto continua: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos para as regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Primeira manifestação zelosa daquele que seria apóstolo da igreja, mas o zelo dele não glorificava a Deus. Esse homem era tão dedicado, tão forte, e tinha tanta certeza que tinha que fazer, que ele tinha zelo ao extremo. Presenciou a morte de Estevão, saía prendendo, torturando, e se necessário fosse, ele matava quem tinha que matar, porque ele tinha na sua mente e no seu coração: eu tenho que fazer isso em nome de Deus. Nem todo zelo agrada a Deus. Nem toda pessoa zelosa louva o nome de Deus. Mais uma prática de zelo que não agrada a Deus, que não louva, não demonstra glória ao nome do Senhor. Atos capítulo 9, verso 1 e verso 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Zeloso, Saulo zeloso, mas para satisfazer aquilo que ele acreditava que era certo. E ele simplesmente detratava todo mundo. Nem todo zelo glorifica o nome do Senhor. Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Olha o que diz a palavra do Senhor aí. Gálatas, capítulo 2, do verso 11 ao verso 14. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes que chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto do próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Olha o que é uma mente e uma atitude conduzida por alguém que tem zelo de guardar a sua reputação. Pedro era tão zeloso com a sua reputação que os que eram judeus não podiam ver ele comendo com os que não eram judeus. E ele dissimulava. Sabe o que a gente aprende com esses textos, irmãos? Que muitas vezes nós vamos perceber pessoas zelosas fazendo coisas erradas porque o zelo delas alimenta só o apetite delas e não glorifica a Deus. O zelo que Paulo está ensinando aqui no verso 11 é um zelo que não é tardio, pelo contrário, ele é ativo e pululante para glorificar o nome de Deus no alcance do outro, não na satisfação de si próprio, não no desejo de si próprio, não na peculiaridade que lhe apetece. Esse é o critério do zelo que está aqui no verso 11. E duas certezas chegam ao nosso coração. O zelo reflete boas práticas, cuidado e uma forma de viver que glorifica só a Deus. Só a Deus. Se você é zeloso, Deus é glorificado, irmãos. Não importa quem você seja, não importa onde você esteja, não importa o que você esteja fazendo, se é com zelo, Deus está sendo glorificado. O problema é que tem muito zelo semelhante ao que nós estamos vendo aqui agora, que é o zelo que respalda o meu nome, que guarda a minha reputação.
Eu não posso ser visto com fulano de tal. Fulano de tal, por causa de Jesus, tem que morrer, eu vou lá matar ele. Isso não é zelo que glorifica a Deus. O zelo alcança o próximo. O zelo ajuda, o zelo educa, o zelo edifica. O zelo do Senhor que está no coração de um crente é um zelo que derrama. E zelo é serviço. Zelo é serviço. É por isso que nós temos que ser meticulosos, cuidadosos, zelosos de tudo que nós fazemos em relação às coisas do Senhor. Todo crente é chamado para ser zeloso. Todo crente é chamado para ser zeloso. Você não é chamado para você viver do jeito que você quer. Paulo poderia ter terminado aqui, capítulo 11, verso 31, e falado assim: agora vocês já sabem o que vocês têm que fazer, vivam. Não. Agora Paulo fala assim: vamos para a prática. E eu vou ser prolixo. Vou ensinar várias vezes os mesmos assuntos e trabalhar de novo as mesmas coisas, porque nós temos que ser zelosos. O zelo nos chama para o enfadonho da vida, irmãos. Quem é pai e mãe aqui sabe disso. Quantas vezes você vai ter que corrigir o seu filho várias vezes o mesmo assunto? Quantas vezes você vai ter que conversar com seu filho o mesmo assunto? Zelo. Não aguento mais, deixa, eu já fiz minha parte, deixa. Ué, que isso? Quem é casado aqui sabe como é que é a vida de casamento. Quantas vezes o círculo roda e para no mesmo lugar? Quantas vezes passam-se anos, meses, décadas, nós paramos no mesmo lugar? Não aguento mais, não é assim, deixa, não suporto. Não, o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para que, biblicamente, a nossa conduta de vida, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a nossa forma de ver as coisas sejam zelosas, sejam cuidadosas, sejam profundas, sejam implícitas e explícitas, mas para a transformação de vida dos que estão ao nosso redor e de nós mesmos. E todos vocês que são crentes, vocês sabem, chega a determinados momentos do nosso dia, da nossa vida, que você olha para aquela mesma situação que você passou, você fala assim: Senhor, não dá, eu vou abrir mão. O Senhor não te chamou para abrir mão das coisas. O Senhor te chamou para você ser dedicado às coisas. Paulo, quando está escrevendo essa carta para os irmãos lá em Roma, ele está falando assim: sejam dedicados no serviço ao Senhor, sejam zelosos e vivam em conformidade à palavra de Deus. Essa instrução chega a nós, irmãos. O Senhor não quer menos do que zelo de cada um de vocês. Agora nós vamos para a parte B, a parte que nós dividimos. Sede fervorosos de espírito no serviço do Senhor. Aqui diante de nós está uma expressão fenomenal. O que é ser fervoroso de espírito aqui, irmãos? Aqui nós chegamos num grande debate teológico. Aqui você vai, quando você chega aqui nos estudiosos, você vai perceber que por causa da grafia que é proposta aqui por Paulo, olha aí na sua Bíblia, aqui Paulo está tratando diretamente aqui a pessoa mesmo, ela seja fervorosa de espírito. Ele não está escrevendo no sentido que esse fervor de espírito seja um fervor de espírito com a palavra E maiúsculo, que dá conotação ao Espírito Santo. Não, sede fervoroso de espírito. E aqui existe um grande debate teológico. Por quê? Porque alguns teólogos dizem da seguinte forma: o que Paulo está falando aqui nesse verso é para o crente lá em Roma ser fervoroso segundo o Espírito Santo. Ser fervoroso de espírito é ser totalmente entregue ao Espírito Santo. A parte majoritária entende de uma outra forma.
Por causa da forma que ele escreveu aqui na sua grafia, não, o que Paulo está falando assim, sede fervoroso de espírito, ele está falando da própria pessoa, mas com entendimento simples que não tem como alguma pessoa ser fervorosa de espírito, ou seja, ser cheia do Espírito de Deus, praticar coisas corretas por si só. O que Paulo está dizendo, sede fervoroso de espírito na dependência total do Espírito de Deus, para que o Espírito de Deus capacite você para que você, segundo o que está escrito aqui no fervoroso, arda nas práticas de vida. Você depende só do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando nessa parte B do verso aqui. Vamos olhar aqui para a palavra para que nós possamos entender. A palavra aqui fervoroso, meus irmãos, ela tem como a raiz da palavra, no grego, ela significa água fervendo. Fervoroso, a raiz dela é uma água fervendo. A palavra, a grafia usada aqui nesse texto, quando Paulo escreve aqui fervoroso, é algo intenso, é algo cheio de zelo, é algo que está fervendo. E Paulo não está dizendo sede fervoroso porque colocou alguém dentro de uma panela e vai ferver. Não, ele está falando assim, sede fervoroso por causa da sua conduta de vida, da sua forma de viver, que é impulsionada pelo Espírito Santo, que comunica da graça de Deus para todos que estão ao seu redor. Esse é um termo muito bonito, muito profundo, mas muito delicado, porque muitas pessoas pegam esse termo e modificam o entendimento dele. O que é ser fervoroso de espírito para muitas pessoas nos dias de hoje? É o reteté, cheio do fogo. Para que nós possamos ter certeza, nós temos que entender o que Paulo não está falando aqui nesse verso, no finalzinho do verso 11. Paulo não está dizendo de forma nenhuma que o crente por si só pode ter fervor de espírito. Ou seja, o Paulo não está falando que o crente é cheio do fogo ou do poder por si só. Não. Paulo não está dizendo, sejam cheios do espírito, tenham fervor por vocês próprios. Paulo não está falando isso. Uma outra coisa que Paulo não está falando é que o crente por si só pode ter fervor de espírito, ou seja, o crente não consegue praticar as obras exigidas por Deus e viver de forma agradável a Deus sozinho. O crente não dá conta. O texto nos ensina que o que Paulo está falando é que o crente depende do Espírito Santo. O crente deve fazer súplicas da ajuda do Espírito Santo para ser fervoroso de espírito. E o que é ser fervoroso de espírito aqui, meus irmãos? É cumprir ou viver o que é agradável a Deus. Ser fervoroso de espírito é viver de forma agradável a Deus. Quem é o crente fervoroso? Quem é o crente cheio do Espírito? É aquele que vive de forma agradável ao Senhor. Nós temos hoje, meus irmãos, de forma muito imatura no entendimento bíblico, que as pessoas dizem que a pessoa que é fervorosa, que é cheia do Espírito, é aquela pessoa que ora em língua estranha. É aquela pessoa que sai rodopiando no meio da igreja, falando em línguas estranhas e apontando o dedo para os outros e profetizando. A pessoa cheia do Espírito é aquela pessoa cheia de poder, que faz curas, faz milagres e faz maravilhas. Não tem nada a ver com isso. A pessoa cheia do Espírito Santo, segundo o que Paulo está falando no verso 11, é aquela pessoa que é conduzida pelo Espírito Santo para viver em conformidade à vontade de Deus. E o viver em conformidade à vontade de Deus no verso 11 é servir ao Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? É o ordinário. A nossa geração está difícil pra caramba esse negócio de ordinário, né? Porque a nossa geração está agora na onda dos podcasts. Graças a Deus, hoje, a maioria da geração de hoje, a maioria não está mais presa nos canais abertos, né? Mas só que agora nós estamos nos podcasts da vida, nos recortes da vida. E ali não tem nada de ordinário. Ali é tudo extraordinário. E o pior é que nós estamos acreditando nisso. Se você quer ser um homem de sucesso, uma mulher de sucesso, acorde às 4h33 da manhã. Entre numa banheira cheia de gelo. Fique lá
Depois faça musculação com muita intensidade. Coma só comida limpa. Depois você pedala 200 quilômetros, corre 100 quilômetros, faça isso, faça aquilo. E aí depois você estude filosofia, isso. Aí você vai ali para o seu trabalho, pega o seu computador, trabalhe 20 minutos, porque você já fez tudo, porque você é demais, e à noite você vai curtir com sua família. Ô irmãos, quanta gente que eu estou vendo que está acordando 4 horas da manhã, eu falo, meu Deus do céu. Difícil, irmãos. Paulo está falando assim, não tem nada disso. Servir ao Senhor é o extraordinário. Hoje é a geração, já passou a geração do chat GPT, a inteligência artificial já passou. Por quê? Porque agora tem pessoas ensinando, e para que você conheça e saiba mexer na inteligência artificial, você tem que conhecer o fulano de tal. Ele está acima da inteligência artificial. Em poucos minutos, em 3 encontros, você vai aprender comigo como você manipula a inteligência artificial. Você fala, caramba, e quantas pessoas estão entrando nessa? Eu vou ensinar para vocês como você fazer um trabalho, como você produzir programas de computador, como você ser um programador, como você ser isso. E você vai fazer programas que ninguém consegue fazer. E o que tem de crente entrando nisso? Sabe por quê, irmãos? Porque isso é o extraordinário, não é o ordinário. Tempos atrás, eles haviam criado os robôs de investimento. É assim, não banque o bobo fazendo vocês investimento. Compre o meu robô, coloquem dinheiro comigo que eu tenho um robô que ele faz os investimentos mais perfeitos do mundo. Ué, se é um robô e faz os investimentos mais perfeitos do mundo, ele sempre acerta. Aí eu pergunto para vocês, eles acertaram sempre? Essa geração é a nossa, irmãos. Ela contradita com essa palavra. Sabe por quê? Porque Paulo está ensinando uma coisa que é muito importante aqui para nós. O Espírito Santo vai nos conduzir, nos capacitar a viver a nossa vida em conformidade à vontade de Deus. Você sabe o que é servir ao Senhor dentro de casa como um pai? Não tem receita de internet, não tem podcast. São as Escrituras. Seu filho vai errar, você vai corrigir. Amanhã ele vai errar 2 vezes o mesmo erro, você vai corrigir 2 vezes o mesmo erro. Depois de amanhã, semana que vem, ele vai errar de novo, você vai fazer de novo. Só que o problema é que a gente olha e escuta assim, se você quer aprender a educar seu filho, fale comigo. Se você quer aprender a amar sua esposa, fale comigo. E as pessoas vão, irmãos. Não existe nada extraordinário, irmãos, nós estamos no mundo ordinário. E servir ao Senhor dentro da perspectiva do que Paulo está ensinando é nós observarmos que o Espírito Santo nos conduz para viver ao Senhor de forma agradável, e essa forma agradável, a maioria das vezes na nossa vida, é repetir a mesma coisa todos os dias. É chato, é desgastante, é sofrido, às vezes não tem progresso nenhum, mas é isso que o Senhor tem preparado para nós. Paulo não está dando uma receita diferente aqui. Você quer ver um exemplo? Tem 2 textos de 2 personagens que nos mostram o que é viver isso. Olha aí na sua Bíblia, Atos capítulo 18, verso 24 e verso 25. Atos capítulo 18, do verso 24 e o verso 25. Gilvanzão, você lê aí, por favor, Atos 18, verso 24 e verso 25. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era um homem de grande conhecimento das Escrituras. Foram instruídos no caminho do Senhor e com grande fervor, falavam e ensinavam com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Olha isso aí, meus irmãos. Aqui está falando sobre Apolo. Quem era Apolo? Quem era esse homem? O verso 24 fala dele, olha aí.
chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras, um homem que conhecia as Escrituras. E quando você estuda aqui a teologia em Atos, quando chega em Apolo, fala que Apolo era um grande orador. Apolo era um homem de uma oratória tremenda. E o verso 25 diz assim: ele era instruído no caminho do Senhor e sendo fervoroso de espírito. Como? Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus. O que caracterizava Apolo como um homem fervoroso de espírito? Um homem que falava e ensinava das coisas de Jesus. Ou seja, é a simplicidade das coisas. O Senhor Deus capacitou Apolo, deu inteligência para Apolo, chamou Apolo, cercou ele de pessoas para tal e enviou para a obra. E agora, Apolo vai fazer o sobrenatural, Apolo vai ser um grandioso, Apolo vai ser isso, vai ser aquilo? Não. O que ele vai fazer? Ele está cheio do Espírito, ele está em fervor. O que Apolo vai fazer? Vai falar e vai ensinar. Só isso. O que é ser cheio do fogo? Cheio do fervor? É alguém que faz a obra do Senhor com toda a simplicidade. Um outro exemplo, e esse é o maior dos exemplos que nós temos nas Escrituras, é a pessoa de Jesus. Olha aí, nós temos aqui 5 exemplos que mostram como Jesus era cheio do Espírito Santo e como que Jesus fazia a vontade do Pai. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 35. Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao verso 35. Olha o que diz a palavra do Senhor aí falando sobre Jesus. Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 35. No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da cidade de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Agora prestem atenção. Então disse Maria ao anjo, respondeu-lhe o anjo, verso 35, descerá sobre ti o Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Quando nós começamos a perceber Jesus Cristo nas Escrituras, a primeira menção e a primeira mostragem do que vai acontecer com Jesus, o Espírito Santo está envolvido. Quando que o Espírito Santo entra na história de Jesus? No seu nascimento. Quem que colocou a sementinha? Quem que fez o ato milagroso em Maria? O Espírito Santo. O maior exemplo, o maior modelo de alguém que está em fervor constantemente e de alguém que está cheio do Espírito Santo é Jesus Cristo. O primeiro texto, como é que vai acontecer? É a ação do Espírito Santo. Sabe o que isso deve motivar a mim e a vocês? Eu devo fazer de tudo como crente, como pai, como mãe, para que eu coloque os meus filhos e ore pelos meus filhos, para que na mais tenra idade
o Espírito Santo esteja envolvido no seu nascimento, na sua conversão, na sua conduta de vida e na sua instrução. Porque é o Espírito Santo que transforma a vida de todas as pessoas. Olha o segundo texto aí. Lucas capítulo 2, verso 39 e verso 40. Lucas capítulo 2, verso 39 e verso 40. Olha o que diz a palavra do Senhor aí, meus irmãos. Lucas 32, verso 39 e 40. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, da tribo de Aser, chamada avançada em dias, que vivera com o seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumprida todas as orientações segundo a lei do Senhor, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para casa, para a Galileia, para a sua cidade Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia. De que, irmãos? Enchendo-se de sabedoria e graça de Deus que estava sobre ele. O menino Jesus crescia-se em graça, sabedoria de Deus que estava sobre ele. E é mais um passo na vida de Jesus e mais um passo, a ação de Deus sobre a vida dele. Sabe o que isso me ensina e me impulsiona? A fazer com que os meus filhos, em todos os passos deles, eles estejam envolvidos com as coisas do Senhor. E que a minha oração dia e noite é: Senhor, esteja edificando o coração do meu filho. Senhor, que o teu Espírito esteja confrontando, Senhor, a vida das minhas crianças, dos que estão na minha casa, para que o mais cedo possível, a maior edificação que tenha na minha casa, no meu filho, era a graça de Deus. Irmãos, nós nos esforçamos para comprar tantas coisas para os nossos filhos, nós desgastamos tanto tempo das nossas vidas fazendo hora extra que não tem necessidade, fazendo várias coisas que não tem propósito nenhum para adquirirmos bens materiais, e nós observamos que Jesus, do início da vida até o fim, a centralidade da vida dele era a graça de Deus. Sabe, dar coisas boas para a nossa casa, show de bola, quem pode? Agora, antes disso, o fervor do Espírito. Antes disso, as minhas súplicas e as minhas orações. Nós queremos as nossas crianças nos melhores lugares, se queremos. Mas antes disso, eu quero ver as nossas crianças aos pés da cruz. Antes de eu ver os meus filhos em boa posição social, eu quero os meus filhos cheios da graça de Deus. Porque se for diferente, eu não sou crente, irmãos. Eu não sou crente, irmãos. Irmãos, antes de comprar roupa de marcas para os meus filhos, eu como crente, eu tenho que lembrar do livro de Efésios, capítulo 4, que fala assim: agora que vocês aprenderam com Cristo, tirem a roupa do velho homem, fiquem despidos do velho homem e vistam-se de Cristo. Antes de eu vestir os meus filhos com roupas de marca, eu quero que meus filhos estejam vestidos de Cristo, para que na mais tenra idade eles se pareçam com Jesus. E quem é esse que nós estamos lendo? Jesus é o modelo, é o nosso exemplo, irmãos. O que é ser fervoroso de espírito? Dentro da concepção da vida de Jesus, é o todo da sua vida que mostra o Senhor sendo carregado, conduzido e levado e cuidado pelo Senhor Deus e pelo Espírito Santo. Olha aí, livro de Lucas, capítulo 3, verso 21 e verso 22. Capítulo 23, ou capítulo 3, verso 21 e verso 22. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado,
também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu. E olha o verso 22. E o Espírito Santo, olha que maravilha, irmãos. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. O anúncio do nascimento. O Espírito Santo iria colocar aquela criança no ventre de Maria. Os primeiros passos da caminhada daquela criança era o Senhor Deus derramando graça e conhecimento. O primeiro passo público de Jesus, o Espírito Santo, em forma corpórea de uma pomba, desce sobre ele. E o Pai fala audivelmente: Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Agora olha um outro texto, Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, verso 1. Está aí bem pertinho. Lucas capítulo 4, verso 1. Verso 14 também. Olha o que diz aí no verso 1. Jesus, o que aí, irmãos? Jesus o quê? Cheio do Espírito Santo. Aí aqui ele podia complementar, né? Jesus cheio do Espírito Santo falava em língua estranha. Jesus cheio do Espírito Santo fazia um monte de poder, fazia um monte de coisa. Jesus cheio do Espírito Santo foi para um palácio. Foi viver as coisas mais simples e fáceis da vida. Foi isso que aconteceu aqui. Olha o texto, irmãos. Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito Santo no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Jesus cheio do Espírito Santo foi conduzido por quem? Pelo próprio Espírito, para ser levado para onde? Para o deserto. Para quê? Para ser tentado. Sabe o que é que nós aprendemos com a vida de Jesus? Que é alguém que está em fervor, que é alguém que é cheio do Espírito Santo, que as coisas difíceis da vida, o próprio Espírito Santo conduz aquele em quem ele habita. Sabe o que tem que estar na nossa mente, irmãos crentes? Eu não devo fugir das coisas difíceis da vida, porque o próprio Espírito Santo vai me conduzir para que eu possa encarar as dificuldades dessa vida. E agora eu falo para vocês que são pais. Ore ao Senhor Deus, com todo fervor. Ore a Jesus, para que o Espírito Santo conduza os seus filhos, da mesma forma que conduziu Jesus, para os desertos dessa vida. Sabe por quê, irmãos? Seus filhos não vão viver em oásis, não. Seus filhos não vão viver na beira da praia, não, irmãos. Os nossos filhos não vão viver em resorts, não. Vão ter desertos, muitos desertos. Haverão lágrimas, muitas lágrimas. Que nós sejamos crentes cheios de ardor, que nós sejamos crentes cheios do Espírito Santo para termos a ousadia de falar: Senhor, conduza meu filho para os desertos, mas de forma correta, Senhor. Conduza os meus filhos para o deserto que o Senhor está conduzindo. Apazigua o meu coração para que eu possa entender que esse deserto é o Senhor que está conduzindo. Para que eu possa ver as lágrimas do meu filho e ter paz. Para que eu possa ver a frieza do meu filho e ter paz. Para que eu possa ver os afastamentos do meu filho e ter paz. Para que eu possa ver as dores dos meus filhos e ter paz. Por quê? Porque eu entendo que é o Espírito Santo que está conduzindo todas as coisas. A gente olha um monte de crente nos dias de hoje, o filho passa por problema, os crentes falam assim: o diabo está fazendo isso, o diabo, um desespero. Como se fosse o diabo o autor de tudo, controla tudo, tem poder de tudo. Não, irmãos. Espírito Santo, enche o meu filho, enche os meus filhos, enche cada uma dessas crianças. E conduza elas para os desertos da vida que estão preparados para elas. E dá graça para o coração dos pais, para que eles possam entender que alguns desertos, aliás, todos os desertos, todos os paraísos,
todas as tristezas, todas as felicidades estão no controle do Senhor. O crente tem essa certeza, irmãos. Vamos ver por último agora Lucas capítulo 16, ainda no capítulo 4, do verso 16 ao verso 21. O verso 14 eu não li, irmãos, aqui do capítulo 4, o verso 14 diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu para todas as circunvizinhanças. Da mesma forma, o Senhor passou pelo deserto, cheio do Espírito Santo, tudo sob o controle do nosso Deus. E da mesma forma, o Senhor voltou para a Galileia e, cheio do Espírito Santo, começou a sua missão. Que o Senhor encha-nos com o Espírito Santo, assim como encheu o seu próprio Filho, para que nós possamos cumprir as missões que estão preparadas para nós. Tem muita missão, tem muita coisa para a gente fazer, irmãos. Os irmãos já pararam para pensar nisso? Quantas coisas que nós temos que fazer? Quantas obras que nós temos que empreitar? Que o Espírito Santo esteja nos enchendo para tal. Que o fervor do verso 11 esteja em nós, para que nós possamos fazer a obra de Deus com zelo nesse ponto. E agora o verso 16 até o verso 21, nós vemos que Lucas faz com que todos entendam que Jesus deixa muito claro que aquilo que ele está fazendo é fruto do Espírito Santo. Olha o que diz aí, olhem a Bíblia de vocês. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a dizer: Hoje cumpriu-se a escritura que acabais de ouvir. Sabe o que Jesus está ciente do que está acontecendo aqui, irmãos? E aqui é preciso que vocês tenham muito entendimento. Jesus sabia que tudo que ele fazia, todos os seus atos, todos os milagres, todas as maravilhas, eram obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus me ungiu para que eu fizesse. Jesus é o nosso modelo. Ele se esvaziou. Como diz João Calvino, ele vestiu a roupagem humana. Se esvaziou e coloca na dependência total do Espírito de Deus para fazer as obras. Sabe qual é o maior ensino que tem aqui nesse verso? Eu, como crente, eu tenho que me esvaziar por completo e clamar ao Senhor Deus: ó Senhor, faça através de mim. Conduza-me nesses passos. Deixe-me entender que é o Senhor que está fazendo. Sabe por quê, irmãos? Não existem méritos humanos. Não existem méritos humanos. Você não conquista nada, querido. Nada. Não, irmão, não é pela força dos seus braços. Não é pela sua capacidade, não é pela sua eloquência. É Deus quem te dá. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa e ela falou assim: rapaz, a história do fulano de tal é linda demais. O patriarca morreu, de todos os filhos, ele foi o único que ficou com uma parte seca de uma terra no local tal. Os outros irmãos todos, o pai era muito rico, ficaram com prédios, galpões, várias propriedades, e tinha um filho que era adotivo. E esse filho adotivo ficou com uma parte lateralizada numa estrada, parte seca e só tinha brita. Era uma parte de uma terrinha que o pai tinha. O final da história aponta que o filho que ficou com essa parte, que era o filho adotivo, construiu um império
aquela parte de Britas, aquela parte que era seca de Britas, se tornou um local de empreendimento enorme. Ele teve que ajudar todos os irmãos que não repartiram de forma correta. Ele comprou todos os bens, ajudou todos os irmãos e morreu depois de velho, rico, milionário. E essa pessoa falava e fez isso, fez aquilo. Esse é um homem que faz e faz e faz e faz. Eu ficaria calado até o final. Mas a pessoa virou e falou assim: não é verdade a pessoa de sucesso? Eu falei: não é verdade. Não tem mérito nele. Deus fez tudo por ele. Principalmente, Deus capacitou ele para que ele trabalhasse, deu saúde para que ele continuasse, fortaleceu ele nos momentos difíceis e deu sabedoria para que ele fosse passo a passo. Mas cada uma das conquistas é mérito do Senhor. Sabe qual é o problema da nossa geração? É que nós deixamos de entender e reconhecer que quem faz é o Espírito Santo em nós. Nós deixamos de reconhecer que quem conduz é o próprio Deus. E colocamos a nossa pessoa: eu fiz, eu conquistei, eu ganhei, eu tive. É contrário às Escrituras. Que o Senhor, assim como o Senhor Jesus, quando termina de ler o relato do texto de Isaías, faça a mesma coisa na vida de vocês. Sabe por quê, irmãos? Assim, quando você for ter a sua convivência dentro da sua casa, você vai orar ao Pai dizendo assim: ô Pai, me ajuda a manter um relacionamento correto com o meu cônjuge. Me ajuda, Espírito Santo. Quando você for educar os seus filhos, você vai falar assim: ô Espírito Santo, me dá graça. Que situação difícil, me ajuda. Quando você for se deparar com qualquer situação, você vai pedir clamando a Deus, porque quem faz, na verdade, quem conduz para o sucesso ou para a derrota é o próprio Deus. Só Deus faz isso. Não existem méritos humanos. Cristo deixou isso muito claro. Quem faz por mim é o Espírito Santo. Ele poderia ter batido no peito. Aqui, ó. Sou eu. Quem que expulsa demônio aqui, ó? Quem que ressuscita morto aqui, ó? Quem que faz milagre aqui nesse lugar? Jesus olha e fala assim: é Ele. O jovem rico chega assim e fala: bom mestre. Fala: bom? Só existe um bom. Sabe, irmãos, fervor do Espírito é você viver a sua vida servindo ao Senhor, apontando só para Ele, e só Ele pode ser glorificado. E por causa disso, Paulo encerra tudo isso trazendo 2 ensinos que devem ficar claro para nós. Aquele que é fervoroso de espírito vive com práticas de vida que louvam a Deus. Só Deus que é glorificado. Ser fervoroso de espírito é ser capacitado pelo Espírito Santo. Só isso. Então, que cada um de nós, na nossa vida com Cristo, clamemos que o Senhor nos capacite e tenhamos esse entendimento que o Senhor está nos conduzindo aqui nesse pequeno mandamentozinho: sede zelosos, no zelo não sejam pacatos, remissos, e sejam fervorosos de espírito no serviço do Senhor. Não tem motivo para sermos diferentes. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor Deus? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós oramos a Ti, meu Pai, agradecidos por Tua palavra. E Te rogamos, Pai, que no nome de Jesus, o Senhor possa nos dar graça, para que possamos viver em conformidade com o que Paulo está ensinando aqui para essa igreja. Que nós possamos, Senhor, ser zelosos. Que nós possamos, Senhor, sermos cheios do Teu Espírito Santo, assim como foi Teu Filho. Que nós possamos, Senhor, como diz a Tua palavra, sermos fervorosos de espírito. Possamos ser dependentes do Senhor. No nome santo de Jesus, nos ajuda, Pai, por favor, e nos afasta do zelo errado, do fervor errado, da prática pecaminosa, e nos conduza para Ti mesmo. No nome santo de Jesus nós oramos. Amém.